Anuncio o início da sessão solene de outorga da Medalha de Ouro, Cidade de Manaus, a Sua Excelência Reverendíssima Dom Luiz Soares Vieira, Arcebispo Metropolitano de Manaus. A mesa diretora será presidida pelo excelentíssimo senhor vereador Luiz Alberto Carijó de Gostoni, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje a nossa homenagem é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, representa uma referência da nossa cidade, uma referência do nosso estado, que dispensaria até comentários, mas é necessário que a gente reiterar aqui nesse momento a importância dessa homenagem que o povo de Manaus, através desta casa, dos vereadores dessa casa, fazem a essa pessoa, que não somente é o bispo Dom Luiz, não somente é o chefe da Igreja Católica aqui no estado do Amazonas, é a pessoa que coordena a Igreja Católica aqui no estado do Amazonas, mas uma referência para todos nós, uma referência de homem, uma referência de solidariedade, uma referência de espírito público, uma referência de equilíbrio e serenidade, que tem tido uma participação ímpar na pacificação da nossa sociedade, na busca de soluções dos problemas, tentando mitigar não somente a fome da matéria, mas a fome de espírito. E nós iremos fazer no dia de hoje essa homenagem a essa pessoa que representa o que há de mais nobre no ser humano, o que há mais nobre. E hoje, nesses dias de tanta apologia à matéria, apologia à concorrência entre as pessoas, tratar o espírito é essencial. E só se trata o espírito com os exemplos. E ele representa para nós um grande exemplo. E essa homenagem que é feita por dois vereadores, um vereador que é católico, que é o vereador Zé Ricardo, e um vereador que é evangélico, que é o vereador Mauri Colares, que dá um tom ecumênico a toda essa solenidade. Está acima de qualquer disputa, digamos, de corrente religiosa, mas, acima de tudo, representa a unidade do espírito humano em prol do próximo. E essa homenagem eu tenho muito orgulho de dizer que eu vou presidir no dia de hoje. Para mim é uma honra. Por vezes é uma honra agraciar e o agraciado é honrado com a comenda, mas às vezes é o inverso. A comenda é honrada pelo agraciado, é o caso hoje do Dom Luiz. Tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que ficará nos anais da história dessa casa e a história irá fazer justiça a esse homem humilde, que de forma humilde faz o bem sem ver a quem. Senhoras e senhores, declaro iniciada a nossa sessão solene. Convido o nosso agraciado, Dom Luiz, juntamente com o vereador Amaury Colares, vereador Roberto Sabino, vereador Zé Ricardo, para acompanhar o nosso homenageado até aqui ao plenário Adriano Jorge. Nossa sessão está suspensa por 2 minutos para a chegada do nosso convidado. TV Câmara, Canal 99. Poder e Povo, a união perfeita. Você acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus, em uma sessão solene de outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus, a Sua Excelência Reverendíssima Dom Luiz Soares Vieira, Arcebispo Metropolitano de Manaus. Esta é uma propositura do vereador Amaury Colares e será presidida pelo presidente da Casa, vereador Luiz Alberto Carijó.
A homenagem a Dom Luís Soares Vieira, que é bispo desde 1992. Lembrando que ele é sócio fundador da Academia Amapaense de Letras e membro da Academia Amazonense de Letras desde 1960 e vem exercendo várias funções sacerdotais. Queria, nesse momento, registrar que o nosso excelentíssimo, reverendíssimo Dom Luís Soares Vieira, arcebispo metropolitano de Manaus, adentra o recinto. Peço que todos em pé o recebam. Queria convidar ainda, representando o Comando Militar da Amazônia, o Tenente Carlos Eduardo Lemos da Silva, para fazer parte da mesa. Queria convidar o Tenente Coronel Francisco Maria de Castro Moreira, representando o 7º Comar. Queria convidar ainda, também para fazer parte dessa mesa, meu dileto amigo, companheiro Guilherme Aloysio, diretor-presidente do Jornal do Comércio. Sejam todos bem-vindos. Queria convidar aqui também os dois vereadores que fazem a homenagem, ao vereador Amaury Colares e ao vereador Zé Ricardo, ambos vereadores desta casa, para fazer parte dessa mesa. Claudinho, pode vir, sente-se ali, Claudinho. Sente-se ali. Pode sentar. Pode deixar, deixa ele entrar. Sente-se ali, fique ao lado. Queria convidar ainda o Dom Mário Antônio, que é bispo auxiliar. Dom Mário, por favor, vem aqui. Que Vossa Reverendíssima também aqui está representando a Igreja Católica. Queria convidar também meu dileto amigo, desembargador Paulo Feitosa. Vem à mesa, doutor Paulo. É uma satisfação e uma honra recebê-lo aqui, que também representa aqui o nosso egrégio tribunal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que Deus sempre o tenha. Senhoras e senhores, peço que todos em pé possamos executar o hino nacional.
Senhoras e senhores, essa sessão solene é a outorga da Medalha de Ouro, cidade de Manaus, a mais alta honraria desta casa, a Sua Excelência Reverendíssima Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo metropolitano da cidade de Manaus, é de propositora do vereador Amaury Colares, subscrito pelo vereador também Zé Ricardo, decreto legislativo número 191/2010, aprovado por unanimidade por esse plenário. Peço ao mestre de cerimônia uma breve leitura da biografia de Dom Luiz. Dom Luiz Soares Vieira nasceu em Conchas, no estado de São Paulo, no dia 2 de maio de 1937. É filho de Luiz Carlos Vieira e Judite Soares Vieira. Dom Luiz Soares Vieira cursou o ensino primário no grupo escolar de Itatinga e o ensino médio no Seminário Diocesano, Ginásio e Clássico de Botucatu, também no estado de São Paulo. Concluiu o curso superior em Filosofia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e Complementação Filosófica na Universidade de Mogi das Cruzes. Cursou ainda Psicopedagogia do Estudo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araponga, no Paraná, e vários cursos de atualização teológica e filosófica. É sócio fundador da Academia Amapaense de Letras e membro da Academia Amazonense de Letras. Desde 1960, vem exercendo várias funções sacerdotais: vice-reitor do Seminário Diocesano de Botucatu, vice-ecônomo de Chavantes, em São Paulo, pároco de Pirapó, São Benedito, Sabáudia, Santíssima Trindade, Araponga, no Paraná, vigário ecônomo de Nossa Senhora de Guadalupe, em Araponga, vigário episcopal da Zona Episcopal de Pirapó, de Astorga e região Centro-Norte, juiz oficial do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Apucarana, vigário-geral, capitular e reitor do Seminário Filosófico de Apucarana, bispo diocesano de Macapá, arcebispo de Manaus, membro delegado do Episcopado Brasileiro na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, presidente da CNBB Norte 1 e vice-presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Foi professor de ensino médio em língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, língua italiana, ensino religioso e filosofia. No ensino superior, foi professor de cultura brasileira, estudos de problemas brasileiros, direito canônico e filosofia da religião. Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Apucarana e da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Araponga. Dom Luiz, além do trabalho valoroso como arcebispo de Manaus, tem contribuído para a formação espiritual do nosso povo com centenas de artigos publicados nos jornais do Amazonas. Por sua profunda contribuição e dedicação ao povo de Manaus, em especial ao povo cristão, a Câmara Municipal de Manaus outorga-lhe a Medalha de Ouro, Cidade de Manaus. Senhoras e senhores, nesse momento teremos a apresentação de um vídeo sobre Dom Luiz, arcebispo metropolitano, sobre o trabalho de Dom Luiz. Por favor, o vídeo. Apague só essas luzes da esquerda. Aumenta o volume. Mudando o som.
servir ao povo amazonense, devemos dizer que foi um presente que esta terra ganhou. Poucos seres humanos reúnem os atributos que esse servo de Deus carrega em seu coração. Humildade e devoção são as palavras que melhor exprimem a sua conduta e suas atitudes na sua prática pessoal e religiosa. Nas bem-aventuranças, Cristo celebra os que promovem a paz e proclama que serão chamados filhos de Deus. Dom Luís, pela sua luta em prol da vida, da justiça e da promoção do ser humano, faz parte dessa linhagem de homens abençoados pela misericórdia de Deus, dotados pelos dons divinos da compaixão e do amor pelo próximo. Seu jeito simples e sua conduta em nada denunciam sua importância e relevância das funções que ocupa na hierarquia da Igreja. Dom Luís é pelo que é, e não pelos cargos que ele está investindo. Queria pedir desculpa pelo DVD que saiu, foi gravado sem áudio e não fizeram a checagem, mas pelo menos ficou as imagens do trabalho do Luís, que falam muito mais do que as palavras. Queria convidar aqui também o Dr. Felipe Dal Júnior, por favor, venha. É um prazer tê-lo aqui, convidar à mesa. É um prazer tê-lo. Imediatamente passo
aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereador Elias Emanuel, pode ir à tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Dom Luiz Soares Vieira, a quem eu quero cumprimentar a toda a mesa e aqui reconhecer a justa homenagem que essa casa presta hoje a esse pastor mais do que lúcido da Arquidiocese de Manaus. Quero parabenizar o vereador Amaury Colares, vereador José Ricardo, que nos propiciam esse momento ímpar para o Parlamento de Manaus. É muito fácil falar de Dom Luiz Soares Vieira, porque é um homem que, muito embora tenha nascido não aqui na Amazônia, mas desenvolve uma relação com a nossa região há muito tempo, desde quando era responsável pela Igreja do Amapá. E desde quando seus primeiros passos aconteceram lá, sempre foram testemunhados pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão. E desde lá, Dr. Felipe Dal, presidente da Rede Amazônica, aqui representado pelo seu filho Felipe Dal Júnior, sempre nutriu por Dom Luiz um amor inefável e fez questão de também testemunhar seus passos na Igreja de Manaus. E aí, Dom Luiz tem como maiores virtudes, na minha opinião, a sua simplicidade, no seu jeito de gerenciar esse modo revolucionário de evangelizar a igreja no Amazonas. Eu não poderia jamais deixar de mencionar aqui o passo inovador que Dom Luiz deu aqui na igreja de Manaus, quando cedeu aos leigos o firme papel de também levar adiante a tarefa evangelizadora e revolucionária de anunciar a palavra por meio do diaconato. Hoje a igreja de Manaus tem vários homens que são casados, têm famílias e são responsáveis pelo trabalho evangelizador. E numa conversa, uma certa vez lá no Amazonsat com Dom Luiz, ele me falava: Elias, não é apenas passar a tarefa para o marido da responsabilidade de pastorear uma área missionária ou uma paróquia, mas a igreja de Manaus, ela faz questão da cumplicidade da esposa também nesse trabalho. E aí a gente vê o quanto é inovador o trabalho da igreja na abertura para os leigos. Parabéns, Dom Luiz. É na sua gestão também que a igreja de Manaus vê nascer um grande feito no combate às drogas, que tem as digitais de Dom Mário Pascoaloto, a Fazenda da Esperança. E estando em Manaus, Dom Luiz aqui se tornou vice-presidente da CNBB. Deixou de ser apenas uma personalidade, Dom Mário Antônio, para o povo do Amazonas e de Manaus, e tornou-se uma personalidade nacional. Agora, Dom Luiz, o senhor que sempre escreveu a todos nós por meio de jornais e não se preocupou apenas das homilias no altar, ao longo dos anos tornou-se também imortal da Academia Amazonense de Letras. Eu sei e a gente gostaria que a sua convivência com o senhor nos fosse eterna, mas o peso da idade um dia vai lhe obrigar a se afastar dessa função que tanto nos engrandece. Mas eu quero dizer aqui, desde já, que a sua figura não é apenas de imortal da Academia Amazonense de Letras, mas de imortal em nossas almas e em nosso coração, pelo trabalho que fez e faz à frente da Arquidiocese de Manaus. Não quero dizer com isso que aqui esteja dando um discurso de despedida já de Dom Luiz, mas quero dizer da figura emblemática, do pastor significativo e do homem de Deus que desbrava
o Amazonas, que desbrava a cidade de Manaus e que nunca se furtou de enfrentar as nossas realidades de frente. Muito obrigado pelo seu trabalho, que Deus lhe abençoe e que o Espírito Santo lhe dê vida longa. Parabéns. Vereador, agora é o vereador Zé Ricardo, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, muito bom dia. Bom dia especial a todos os nossos convidados e principalmente Dom Luiz, homenageado. Queria saudar aqui na mesa a Tenente Eduardo Lemos, do Comando Militar da Amazônia, Coronel Francisco, do 7º Comando Aéreo, senhor Guilherme Aloísio, do Jornal do Comércio, diretor-presidente, vereador Amaury Colares, na saudação, desembargador Paulo Feitosa, Dom Mário Antônio, bispo auxiliar aqui da Arquidiocese, senhor Felipe Dal Júnior, também a companheira aqui, que trabalha, atua aqui na Câmara, o Cláudio, o Márcio, aqui presente também, e a todos e a todas aqui presentes, convidados, amigos, né, de Dom Luiz, amigos que acompanham a caminhada de Dom Luiz. Primeiro, parabenizar a iniciativa que é do vereador Amaury Colares. Ele apresentou a propositura, pediu o apoio para que a gente pudesse levar adiante a proposta, apoiamos na hora. Então, parabenizar o vereador Amaury Colares pela brilhante iniciativa de esta casa homenagear a Dom Luiz, né, uma pessoa dedicada ao seu trabalho, mas ao povo aqui da Arquidiocese de Manaus, do nosso estado, por que não dizer do Brasil, já que hoje, como vice-presidente da CNBB, né, uma pessoa que leva adiante e discute, inclusive, internacionalmente, a nossa realidade religiosa, mas principalmente das realidades do povo, né, do nosso Brasil. Então, hoje, sendo homenageado de forma justa, o vereador Amaury Colares, portanto, parabéns. E todos os vereadores, na hora, aprovaram, né? Então, aqui é a casa, é a Câmara Municipal, reconhecendo o trabalho de Dom Luiz, vereador Elias Emmanuel. Eu também queria só ressaltar que, desde o início, e aqui a gente lembra a data de 19 de janeiro de 92, quando Dom Luiz tomou posse aqui na Arquidiocese de Manaus. Então já são mais de 18 anos, quase 19 anos, que Dom Luiz está aqui, quase 20, né? Vamos arredondar, se dedicando aqui à nossa Arquidiocese. E o trabalho religioso, trabalho de acompanhamento, de apoio, as paróquias, áreas missionárias, as comunidades, e Dom Luiz muito presente e apoiando e ajudando, animando, porque a gente sabe das dificuldades, as dificuldades de trabalho comunitário, as dificuldades do trabalho religioso, com essa diversidade de realidades que nós temos, né, na nossa cidade e no nosso estado, os municípios que compõem a Arquidiocese de Manaus. E Dom Luiz sempre apoiando. E também as pastorais sociais, queria assim destacar, e sempre apoiou, continua, as várias pastorais que existem na Arquidiocese de Manaus, o trabalho da Caritas, isso é muito importante. Por que a gente ressalta isso? Porque nem todos os bispos, às vezes, têm essa sensibilidade. A gente ouve em outros lugares onde esse apoio não é tão forte e não há essa preocupação tão forte. Então, isso aconteceu e acontece aqui na nossa Arquidiocese, a gente precisa registrar. Também lembrar aqui a Rádio Rio Mar, um grande instrumento de comunicação, que antes de Dom Luiz tinha um caminhar e ele foi fortalecido, ampliado, muito mais presente, e a Rádio Rio Mar que leva essa mensagem para todo o estado do Amazonas. Então é uma rádio que está aí a serviço, não só da evangelização propriamente, mas a serviço da sociedade. E Dom Luiz que fez com que a Rádio Rio Mar, portanto, tivesse uma importância maior para todos aqui do nosso estado. E aqui a gente também relembra a preocupação de Dom Luiz com a situação do povo. Não tem um momento, não tem nenhuma declaração, nenhum momento de reflexão que Dom Luiz não coloca ali essa preocupação com o povo, as dificuldades, os desafios,
as injustiças, sempre uma voz contra as injustiças, contra as desigualdades. Isso é muito importante, na fala e na escrita, muito bem lembrado pelo vereador Elias Emmanuel. Quem acompanha os artigos de Dom Luiz, todo final de semana, é sempre uma luz, uma ajuda para a nossa caminhada, porque a partir da reflexão bíblica, mas inserida na realidade, nossa realidade lá. Então, essa preocupação presente, todo dia, em toda manifestação, inclusive na questão política, que a gente vê Dom Luiz sempre se posicionando claramente da necessidade do cidadão, das pessoas, do cristão, se preocupar com a questão da política, não da questão partidária, mas da preocupação com o bem comum. E isso é fundamental, de forma que no exercício da liberdade, da escolha, cada um possa decidir o destino, o futuro, através da participação política também. Então a gente aproveita para ressaltar isso como algo importante. E eu termino, portanto, dizendo que Dom Luiz, eu não sei quanto tempo ainda vai ficar aqui conosco na Arquidiocese de Manaus, né? Espero que ainda fique mais tempo, mas de qualquer forma, a Câmara Municipal, na representação do povo, não podia deixar de homenagear, né? E aqui quero agradecer também e parabenizar o vereador desta casa, Carijó, que a propositura foi aprovada recentemente, mas o presidente da casa insistiu que a gente fizesse homenagem já esse ano, logo, o mais rápido possível, né, para não perder tempo, e a gente fazer esse registro importante, de uma pessoa dedicada aos interesses da nossa sociedade. Parabéns, muita saúde, Dom Luiz, longa vida, e a todos os demais aqui presentes. Muito obrigado, bom dia. Com a palavra, o vereador Homero de Miranda Leão. Senhor presidente, Luiz Alberto Carijó de Gostoni, excelentíssima reverentíssima Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo metropolitano de Manaus, pessoa na qual o senhor presidente permita-me cumprimento às demais autoridades presentes nesse evento. Também na oportunidade que cumprimento o vereador Amaury Colares, o vereador José Ricardo, pela excelente e bem lembrada propositura de homenagear a tão distinta figura do nosso meio, da nossa cidade. Quando você vai falar do menor para o maior, é muito complicado, senhor presidente. Eu me sinto deveras diminuído em manifestar-me a respeito de tão boníssima, de tão digna personalidade. Mas não poderia deixar de aqui de dizer da minha satisfação de estar presente nesse momento, não poderia deixar de aqui manifestar a minha parabenização a Dom Luiz por essa homenagem. Mas é muito difícil, repito, falar do menor para o maior. Mas vou tentar aqui dizer algo que sinto, Dom Luiz, quando sempre estou em sua presença. O senhor passa para nós, que seguimos, eu sou católico como o senhor, as doutrinas da Igreja Católica, enfim, passa para nós uma bondade que transcende. É uma coisa que a gente enxerga algo diferente quando vê o senhor. Eu sinto isso. Quando o senhor chega no ambiente, ilumina esse ambiente. E isso, eu tenho certeza, é a presença de Deus. Porque Deus tem muitos enviados em nossa terra. Há muitas pessoas aqui que estão e sempre estão a serviço dele. Eu vejo isso, eu sinto isso. E eu percebo em sua pessoa muito disso. Essas gotas de luz que nos são mandadas. Vejo em Vossa Excelência isso. Essa bondade, essa coisa que transborda, que atinge, contagia, contamina todos nós. Então eu sinto, Dom Luiz, uma alegria muito grande de aqui poder estar nesse momento como vereador participando dessa homenagem justa, merecida, correta em vossa pessoa. Eu tenho certeza que vossa bondade, vossa humildade especialmente, deve querer dirigir essa homenagem a todo o trabalho da igreja, a todos aqueles que antecederam a Vossa Excelência, a todos aqueles que estão ao seu lado fazendo esse trabalho. Eu tenho certeza que é esse o seu sentimento, de não achar que talvez nem mereça isso, que isso é de todos, que fazem o muito que Vossa Excelência conduz. Mas tem também muito para o Senhor nisso, para o Senhor, para o seu coração, para o seu espírito, para a sua alma.
tem muito para o Senhor nisso. Com certeza essas pessoas, ao manifestarem-se e ao esforçarem-se em fazer o melhor, elas veem no Senhor essa inspiração, porque é o que eu sinto quando vejo, eu me sinto inspirado e realmente ver no Senhor essa coisa diferente, que nos cativa, nos chama. Isso é muito bom, isso conduz a todo o seu rebanho, Então, eu não quero alongar-me, porque não me sinto capaz para isso, mas quero deixar aqui com muita sinceridade um forte abraço e dizer da belíssima trajetória de sua vida, que conheci aqui e vi, né, passou pelo Paraná, a terra de minha mãe, enfim, uma caminhada que dignifica a humanidade. Parabéns por essa homenagem, pelo seu trabalho e por tudo que Vossa Excelência ainda fará pela frente. Parabéns, Luiz. Vereador Roberto Sabino, Vossa Excelência, vice-presidente dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Eu quero saudá-los a todas as autoridades da mesa. E eu quero manifestar, fazendo uma observação. O vereador Homero fala da presença. Eu quero dizer que a Bíblia nos ensina que as coisas de Deus são manifestas. As pessoas que têm o Espírito Santo, elas manifestam, assim também como aquelas que não têm, manifestam o contrário. E muito bom, muito importante o papel que nós, como representantes da Câmara, fazemos, levar este reconhecimento às autoridades da nossa cidade. O Dom Luiz é uma autoridade da nossa cidade que, com justiça, merece este reconhecimento. A Câmara faz isso, e aí eu parabenizo, né, a iniciativa do vereador Maria Colares, que muito rápido, né, se prontificou aí em relação aos companheiros vereadores, que eu, como falei, o Zé Ricardo, né, na política tem isso, tem alguns que são mais rápidos do que os outros. Mas o certo é que, Dom Luiz, o senhor, como autoridade da nossa cidade, merece esse reconhecimento. Eu sei que as autoridades, fazendo o seu dever, nós achamos muito bom quando esse trabalho é reconhecido por todos. E tenho certeza que por todos o senhor está tendo este reconhecimento muito merecido na nossa cidade, que veio para cá. O senhor dizia que daqui a 1 ano e pouco, talvez o senhor esteja se licenciando, talvez pela idade, mas fica o seu trabalho, fica a saudade, né? E esperamos que quem substitua possa ter também esta manifestação que o senhor manifesta, que é a mansidão, o equilíbrio, a sabedoria, e por tudo isso demonstra homem de Deus. Então, parabéns, que o senhor continue sendo este homem que é, e que Deus lhe abençoe, que o senhor trouxe esta missão como missionário. Com certeza o senhor é abençoado, e que nós desejamos para os que vêm ainda também. Então, parabéns mais uma vez. Vereador, agora finalmente, vereador Amauri, proponente principal da nossa homenagem. Vereador Amauri, é Vossa Excelência. Senhor presidente, vereador Luiz Alberto Carijó, senhores vereadores presentes, gostaria de destacar a presença do vereador Ilka, do vereador Zé Ricardo, do vereador Homero, do vereador Luizinho, do vereador Roberto Sabino, vereador Elias Emanuel, excelentíssimo senhor reverendíssimo Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo metropolitano de Manaus,
Excelentíssimo senhor Tenente Carlos Eduardo Lemos Silva, representando o Comando Militar da Amazônia. Excelentíssimo senhor Tenente Coronel Francisco Maria Castro Moreira, representando o 7º Comando Aéreo Regional, o qual eu gostaria de fazer uma lembrança. Eu fui o primeiro ordenância do primeiro comandante do Comando Aéreo Regional em Manaus, ainda núcleo do 7º Comando Aéreo Regional. Funcionou ainda, não tinha nem um prédio do Comando Aéreo Regional, funcionou na base aérea de Manaus. Era o brigadeiro Fischer, foi o primeiro comandante. Sua Senhoria, o senhor Dr. Guilherme Aloysio de Oliveira Silva, diretor-presidente do Jornal do Amazonas, do Jornal do Comércio do Amazonas. Excelentíssimo senhor desembargador Paulo Feitosa, com muita honra, sua esposa aqui presente, até porque são genitores do vereador mais antigo desta casa, o vereador Leonel Feitosa, e também genitores da nossa procuradora desta casa. Então, gostaria de destacar e distinguir aqui. Excelentíssimo senhor reverendíssimo Dom Mário Antônio Bispo Auxiliar da cidade de Manaus, o senhor Dr. Felipe Dal, diretor do Amazonas, Felipe Dal Júnior, o nosso amigo senhor Cláudio Márcio, que toda a solenidade está presente, não sei como ele consegue descobrir, né? Esse que é o coroinha mais antigo da cidade de Manaus. Excelentíssimo senhor, já falei do José Ricardo, mas eu gostaria, senhor presidente, também de cumprimentar a toda a imprensa presente, a todos os jornalistas presentes, a Rádio Rio Mar se faz presente conosco, a nossa TV Câmara também, que está transmitindo, a todo telespectador da TV Câmara que assiste neste momento. Eu quero também cumprimentar todos os funcionários da casa que se fazem presente, aos meus funcionários do meu gabinete, que ali estão presentes, que eu agradeço pelo trabalho, pela luta, também para que essa solenidade pudesse acontecer. Eu quero agradecer e cumprimentar o cerimonial desta casa, que também participou ativamente, como o departamento de logística, na entrega dos convites desta casa. Senhor presidente, a Deus toda a honra e toda a glória. Dom Luiz, glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essas saudações, eu quero aqui ler o meu discurso, senhor presidente, o qual eu agradeço muito, Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi um desincentivador para que essa solenidade pudesse acontecer ainda este ano, pela admiração que Vossa Excelência tem pelo Dom Luiz. E Vossa Excelência disse: eu quero ainda este ano, como presidente, presidir essa sessão. E Vossa Excelência providenciou tudo que fosse possível para que a solenidade pudesse acontecer ainda este ano. Parabéns. Muito obrigado. Ao vereador Zé Ricardo, que também demonstrou esse mesmo incentivo e esse apoio para que a solenidade pudesse acontecer. Senhor presidente, honra-me neste dia especial homenagear a pessoa tão amada e respeitada por todos nós que somos cristãos. Através do projeto de homenagem número 20 de 2010, aprovado por todos os vereadores desta casa, Dom Luiz. Todos os vereadores fizeram questão de aprovar e de homenageá-lo. Em reconhecimento pelos incontáveis serviços prestados à nossa cidade, hoje, esta Casa Parlamentar realiza a sessão solene para a entrega da mais alta comenda deste Poder Legislativo.
a medalha de ouro, cidade de Manaus, ao arcebispo metropolitano de Manaus e vice-presidente da CNBB Norte 1, Dom Luiz Soares Vieira, e vice-presidente da CNBB do Brasil. É uma honra. Minhas senhoras e meus senhores, o artigo 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus diz que terá direito à medalha de ouro Cidade de Manaus todo cidadão, nascido ou não em Manaus, e que resista nesta ou noutra cidade, e que haja prestado relevante serviço à comunidade, de modo rigorosamente comprovado, e cuja vida seja irrepreensível. Por isso, Dom Luiz, que Vossa Senhoria está recebendo esta digna homenagem. Dom Luiz Soares Vieira tem como base de seu ministério o lema: eu vim para servir e não para ser servido. O mesmo anuncia o Evangelho de paz e luta a favor da dignidade humana, através de políticas sociais que promovem a solidariedade e o respeito ao ser humano. Símbolo de dedicação à vida sacerdotal. Tem realizado um trabalho marcante não somente em Manaus, mas em todo o estado do Amazonas. Sua área de atuação e de arquidiocese de Manaus compreende 714 comunidades eclesiásticas, 53 paróquias, 21 áreas missionárias, 123 presbíteros, dentre estes 35 diocesanos, 55 comunidades religiosas. Quero ainda cumprimentar todos os religiosos aqui presentes, as irmãs e os irmãos, padres, a todos, indistintamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Destacamos ainda o importante papel desenvolvido por Dom Luiz no ano de 2007, quando o tema da CNBB foi a Amazônia e Fraternidade. O seu incansável trabalho de conscientização sobre as questões ambientais, sociais e familiares. Minhas senhoras e meus senhores, autoridades aqui presentes, como cristão evangélico que sou, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas, e do Partido Social Cristão, não poderia deixar de propor esta digna homenagem ao Bispo Metropolitano de Manaus, Dom Luiz Soares, pois defendemos a mesma luta a favor da vida e da família. Pois sabemos que no princípio Deus criou o homem e a mulher e instituiu o casamento. A luta pela ética, pelas causas sociais, contra o aborto, a favor da vida, contra a discriminação, contra as drogas, contra a miséria, em busca da dignidade humana. Nosso país, em sua maioria, é de cristãos, que tem a Bíblia, a palavra de Deus, como referência e base dos princípios cristãos, conforme o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura o exercício dos direitos sociais individuais à liberdade, à segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna e sem preconceito. Fundada na harmonia social, esses são fatores primordiais que nos unem. Faço referência ainda ao importante papel dos evangélicos e católicos para a sociedade, pois unidos nessas últimas eleições, na luta contra o aborto, fez com que a presidente Dilma Rousseff assinasse um termo de compromisso em defesa da vida e da família e da liberdade religiosa. Gostaria de ler os pontos principais do compromisso que ela assumiu, graças a Deus, ao envolvimento do povo cristão a favor da família, da vida e da sociedade. Foram essas palavras dela no manifesto assinado. Mensagem da Dilma para os cristãos do Brasil.
Dirijo-me mais uma vez a vocês com o carinho e o respeito que merecem os que sonham com o Brasil cada vez mais perto da premissa do Evangelho de desejar ao próximo o que queremos para nós mesmos. Número 1, o compromisso dela para com o povo cristão do Brasil. Defendo a convivência entre as diferenças religiosas e a liberdade religiosa, assegurado pela Constituição Federal. 2, ela falou: sou pessoalmente contra o aborto e defendo a manutenção da legislação atual sobre o assunto. 3, eleita presidente da República, não tomarei a iniciativa de propor alterações do pontos que tratem da legislação do aborto e de outros temas concernentes à família. 4, o PH3 é uma ampla carta de intenções que incorporou itens do programa anterior. Está sendo revisto. E, se eleita, não pretendo promover nenhuma iniciativa que afronte a família. 5, com relação à PL 122, caso aprovada no Senado, onde tramita atualmente, será sancionado em meu futuro governo nos artigos que não violem a liberdade de crença, culto e expressão e demais garantias constitucionais individuais existentes no Brasil. Estes foram um compromisso dela após a comunidade católica e a comunidade evangélica se unirem e exigirem um compromisso de todos que foram candidatos a presidente da República. Fazemos a diferença neste país. Isso vem fortalecer os princípios defendidos pela Igreja Católica e nós evangélicos: os direitos humanos, a vida social e moral cristã, solidariedade, defender a família como célula fundamental da sociedade, humanismo, dignidade do trabalho. Esta homenagem ainda, Dom Luiz, é singela e humilde, diante de muito de que o nosso homenageado tem semeado em favor do ser humano durante 50 anos de dedicação exclusiva ao sacerdotal, sendo 19 anos dedicado à cidade de Manaus. Por estas inúmeras razões e motivos, no dia de hoje, agradecemos a Deus por sua vida, Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo metropolitano de Manaus, e lhe entregar, com honra e muito carinho, a medalha de ouro Cidade de Manaus, pelo ser humano que o senhor é, pelos relevantes serviços sociais prestados à nossa cidade. Na oportunidade, senhor presidente, desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Gostaria de citar aqui o texto bíblico de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o seu principado estava sobre o seu nome, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é Jesus. Ele nasceu. Quero parafrasear uma passagem bíblica dita pelo apóstolo Paulo, já que estamos no final do ano de 2010, que diz assim: combati o bom combate, o ano de 2010, acabei a carreira de 2010 e guardei a fé para o ano novo, porque com fé em Deus, 2011 seremos vitoriosos, se guardarmos a fé. A Deus toda a honra e toda a glória. Eu agradeço a Deus muito ainda a nossa influência como cristão no Brasil, porque no preâmbulo da Constituição Federal consta hoje a palavra Deus. E todos os trabalhos que são abertos no Congresso Nacional, como na Assembleia Legislativa, como nesta casa, sempre o presidente diz: sobre a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos. Porque sem Deus e sem a presença de Deus, nós não somos nada e não podemos fazer nada. Mas lamentamos ainda que nesse Brasil afora, vereador Mero Miranda Leão, ainda existem legisladores que na época de Jesus
ainda fazem leis e querem fazer como os legisladores daquela época, leis para mandar prender Jesus, para mandar bater em Jesus, para mandar matar Jesus, para mandar crucificar Jesus, quando fazem leis, hoje ainda, alguns, contra os princípios cristãos e princípios bíblicos, que Ele deixou para que nós seguíssemos e obedecêssemos aqui na terra. Mas graças a Deus, que naquela época fizeram uma lei no Sinédrio, procurando Jesus, mandaram prender, mandaram açoitá-lo, mataram, levaram para a cruz, ele morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele ressuscitou, ele está vivo. E ele foi para o céu, preparar um lugar. E eu tenho a certeza, Dom Luiz, que breve, esse Jesus, que morreu por nós na cruz, que fizeram uma lei para matá-lo, para prendê-lo, ressuscitou, está vivo, foi para o céu, preparar um lugar para todos nós. Esse Jesus, brevemente, um dia voltará, esse céu será rasgado, a trombeta há de tocar, e esse Jesus voltará para arrebatar aqueles que permanecerem firmes até o final da sua carreira, como foi o apóstolo Paulo, quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e me resta a coroa que me está preparada lá no céu. Aqui eu quero agradecer, e eu até falei para a minha assessora Luci, que é uma pastora, eu disse: Luci, eu peço que o Espírito Santo me segure, para que eu não possa fazer o sermão, e não possa pregar, e fazer a parte que é do Dom Luiz. Mas eu quero agradecer, e parabenizar a todos, agradecer ao presidente pela sua benevolência, e a todos, e desejar ao Dom Luiz muita saúde, muita felicidade, muita paz, que Deus continue lhe abençoando, que o Senhor possa sempre continuar aqui, nesse Amazonas abençoado e querido, porque quem come jaraqui, não sai mais daqui. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Nesse momento, peço que todos em pé, possamos agora agraciar a vossa reverendíssima Dom Luiz com a medalha da cidade de Manaus, em nome do povo desta cidade, do povo desse estado. Dom Luiz, eu franqueio a palavra à vossa reverendíssima, e com muita emoção digo que, apesar da cerimônia ser singela, com, digamos, austeridade espartana, como deve e convém, mas o sentimento que reflui nessa casa, nesse momento,
é um sentimento de paz, de amor, de solidariedade. Muitos que falaram aqui nesse momento disseram a pura verdade. Vossa Reverendíssima tem uma aura, a aura do Espírito Santo, a aura do homem de bem, o homem de bem e que faz o bem. O homem de bem e que faz o bem, porque não adianta ser só de bem, tem que fazer o bem. Nós temos que militar fazendo o bem, e não é só militar fazendo o bem, tirando a fome daqueles que são mais pobres, a fome material, mas tirando a fome daqueles que clamam por justiça social, por aqueles que clamam pelo Espírito Santo, por aqueles que estão perdidos e buscam e não encontram. E o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor é o nosso pastor aqui. E eu me sinto orgulhoso de estar nesse momento presidindo essa homenagem. Normalmente o presidente não faz um discurso nesse momento, mas eu, quebrando o protocolo, não poderia, antes de o senhor falar, porque depois que o senhor fala, é a autoridade maior, ninguém mais fala, mas eu não poderia deixar de fazer essas referências, que não são referências elogiosas ao senhor, mas são referências reais e verdadeiras daquele que lhe admira profundamente. Admira o senhor como homem, como ser humano, admira o senhor como bispo, né? Admira o senhor como nosso pastor, mas admira a dimensão que o senhor dá à nossa humanidade. Meu pai, que eu perdi muito cedo, perdi com 13 anos, ele falava uma coisa que eu nunca mais esqueci desde aquela época. O homem não se dimensiona pelos títulos que ele tem, não se dimensiona pelo recurso e uma matéria que ele tem, não se dimensiona pelos cargos que ele ocupou, que ele ocupa, mas se dimensiona pela humanidade, que é a capacidade de ele dar e de ser solidário e de iluminar os outros. E o senhor é um homem com H maiúsculo, de uma grande magnitude. E eu tenho certeza absoluta que essa homenagem que a cidade de Manaus, em nome desse povo, do povo da nossa cidade, a partir de agora, para onde o senhor for, vai continuar nos nossos corações e na nossa história. Muito obrigado, Dom Luiz, por o senhor ter vindo aqui na nossa terra, nos ajudar a procurar Deus, mas ajudar a nos achar também. Dom Luiz, a palavra é sua. Senhor Presidente, Carijó, Senhor Tenente Carlos Eduardo Lemos Silva, Tenente Coronel Francisco Maria de Castro Moreira, Desembargador Paulo Feitosa, Dom Mário Antônio, meu amigo Guilherme Aloísio, meu amigo Felipe Dal Júnior, o nosso amigo Cláudio, o meu guarda-costa, e os vereadores, né, que estão aqui presentes, e meus amigos, minhas amigas, que bom vocês terem vindo aqui nesse momento, um momento interessante, importante, como não? Um momento importante da nossa vida. No começo dessa sessão, um jornalista perguntou como é que o senhor se sente diante dessa medalha. Realmente é um ato lisonjeiro, me sinto lisonjeado, porque é um ato de carinho. Os vereadores todos terem aprovado essa homenagem que, naturalmente, nós devemos sempre lembrar aquilo que foi dito, né? A glória a Deus, aquela história que se conta e se repete muitas vezes, de Dom Helder Câmara. Ele disse que nesses momentos, assim, ele foi muito homenageado enquanto era vivo, e ele dizia assim, que nesses momentos eu me sinto como o burrinho e sobre o qual estava sentado Jesus quando entrou em Jerusalém. Todo mundo aplaudindo, etc. E o burro, naturalmente, muito feliz. Aí dizendo, esses aplausos não são para mim, são para aquele que eu carrego, né? E realmente é isso que a gente sente nesse momento. Nós somos servos inúteis, como diz na Sagrada Escritura. O que nós estamos fazendo nada mais do que o nosso dever. Nós não podemos esperar nada mesmo como paga, nem da parte de Deus, nem da parte dos homens.
nós devemos amar a Deus como Ele nos ama. Deus nos ama sem esperar nada. Nós também devemos amar a Deus e os outros sem esperar nada, o que é muito difícil, por sinal. O amor puro mesmo, sem interesse algum, não é? Esse amor é complicado. Ainda esses dias eu estava lendo um trecho, ontem, de um poeta místico da Pérsia, portanto do Islã. E o Islã tem uma corrente mística muito bonita, por sinal. Nós temos uma ideia muito errada do islamismo. É uma religião muito próxima da nossa, como é do judaísmo também. E esse místico, ele dizia assim: Senhor, se eu te amo para não ir para o inferno, me mande para o inferno. Se eu te amo para ir para o céu, não me deixem ir para o céu. Mas se eu te amo por ti mesmo, então sejas tudo na minha vida. E isso realmente é o amor, não é? Esse amor que é o amor perfeito. Então eu queria agradecer esse gesto, um gesto de muita consideração mesmo. Eu estou aqui em Manaus no próximo mês, há 20 anos, e realmente me sinto bem aqui em Manaus. Me sinto cidadão, amo essa cidade, quero bem essa cidade. Onde eu vou, eu falo da cidade de Manaus, levo slides, explico, converso com o pessoal, porque realmente essa é a minha cidade, essa é a minha casa. Então, embora tenha nascido fora de Manaus, mas eu sou amazonense e manauara por opção. Quer dizer, é muito mais do que alguém que nasceu aqui e gostaria de ter nascido, quem sabe, no Rio de Janeiro, ou em Paris, ou em Londres, ou em outra região dos Estados Unidos. Nós escolhemos aqui. Eu vim, naturalmente, com a missão, fui mandado, mas trouxe meu coração. Meu coração está aqui, nesta cidade. Portanto, muito obrigado. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, queria, de um modo particular, falar por Amaury Colares. Amaury Colares, você é um grande amigo, e olha, você é da Assembleia de Deus. E você propôs essa homenagem a mim, que sou, afinal de contas, sou líder da Igreja Católica aqui. Você tem uma grandeza de alma muito grande. Você tem um horizonte grande. E é nesse horizonte que nós temos de construir a nossa sociedade. Nós estamos num mundo que não é mais um mundo que se chamava lá o feudal, vamos dizer, quando o rei tinha uma religião e todo mundo devia ser daquela religião. Não, nós estamos numa sociedade diferente, sociedade plural, não só em termos religiosos, mas em termos de política, de economia, de cultura. É um mundo diferente esse que nós estamos vivendo. E muitas pessoas não entendem isso que está acontecendo na sociedade. Estão ainda com aquelas ideias de que como era antigamente. E nós temos de aprender, então, a viver nessa sociedade. Então, não se trata de obrigar as pessoas a abraçarem a minha religião. Não se trata de obrigar as pessoas a terem meu time de futebol, que por sinal é um bom time, que é o São Paulo Futebol Clube, né? Que não se trata de impor padrões culturais. É uma sociedade que nós temos de conviver. Nós temos de ter nossas convicções. Pessoas sem convicções são pessoas que, afinal de contas, não tem conteúdo. Domingo passado, nós proclamamos em nossas celebrações da Igreja Católica aquele trecho do elogio de Jesus a João Batista. João Batista não era um caniço agitado pelo vento. Quer dizer, aquela pessoa que vai para um lado, quando todo mundo vai para aquele lado, vai para o outro lado, vai mudando de opinião conforme... Não, as pessoas têm de ser firmes, temos de ter convicções. Por exemplo, a minha convicção como católico, eu estou convencido mesmo, que estou em sintonia com Jesus.
Naturalmente, você, como evangélico, você deve ter a mesma convicção. Então, nós temos as nossas convicções, mas nos respeitarmos, convivermos. Nós temos de aprender a tolerância. Nós estamos num mundo em que a intolerância está se tornando crítica. Estamos levando o mundo para um caminho perigoso. Você veja o que está acontecendo com o islamismo. O islamismo, que é uma religião, tem uma certa história de guerras, é verdade, mas o cristianismo também tem. O judaísmo também. Todas as religiões têm um passado marcado por guerras, mas é uma religião que traz, afinal de contas, assim como a lei áurea é um mandamento de ouro, que é não fazer ao próximo aquilo que ele não quer que faça para nós. Então, é uma religião que propaga a paz. E o que aconteceu? Fundamentalismo. Fundamentalismo é a intolerância. Quer dizer, eu diante do outro, que pensa de modo diferente, eu não aceito e brigo. E sou capaz de matar por causa disso. É isso que está acontecendo com alguns grupos dentro do islamismo. Está acontecendo a mesma coisa com o judaísmo. Está acontecendo uma coisa com o hinduísmo. Nós temos regiões da Índia em que incendeiam as igrejas cristãs. E até no budismo, que é um caminho de paz, é um caminho que propaga a paz interior, a paz com os outros, está acontecendo a mesma coisa. E nós sabemos que a intolerância religiosa, ela é muito perigosa. E se unir à política, aí então é uma bomba atômica, arrebenta a sociedade. Então não podemos deixar de maneira alguma que aconteça isso. Nós temos de ter legisladores, também do executivo, autoridades de várias religiões, mas que lembrem, o Estado é laico, justamente para propiciar essa possibilidade de convivência, e convivência harmônica, que não é estar do lado do outro, dizer ele tem a religião dele, eu tenho a minha, está tudo bem. Não, mas nós podemos construir uma sociedade diferente, uma sociedade melhor, onde as pessoas possam viver, onde não haja miséria, onde não haja a fome, uma sociedade que não tenha esses bolsões de miséria como existe em Manaus. Podemos construir isso, como não? Se nós lembrarmos que o principal é realmente amar a Deus e amar ao próximo, aí é que está realmente o ponto fulcral de nossa fé. Aí nós vamos perceber caminhos, nos unir, como você mesmo falou, Amor, aqui na tribuna, né, para grandes causas. Devemos estar juntos, nos unir, né, lutar pelas nossas convicções, naturalmente respeitando as outras convicções, que na sociedade também há pessoas que não acreditam em Deus e têm o direito de não acreditar em Deus, e devem ser respeitadas por não acreditar em Deus. Mas devemos conviver com essas pessoas, devem conviver conosco e nos ajudar a construir uma sociedade diferente. Citando a Sagrada Escritura, a Bíblia, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, se não me engano, no versículo 43, Jesus fala: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Mas Jesus fala da perfeição do Pai na tolerância. Ele faz chover sobre justos e injustos e o sol se levantar sobre maus e bons. Quer dizer, Deus nos trata dessa maneira. Se alguém quiser se revoltar contra Ele, Ele aceita e deixa a pessoa fazer isso. Assim nós devemos ser também nessa sociedade. Construir uma sociedade de tolerância, em que as pessoas possam se dar as mãos e dizer: nós somos diferentes, mas as diferenças às vezes se completam. Eu tenho a minha mão aqui, são 5 dedos, graças a Deus que eles são diferentes um do outro, porque se eles fossem todos iguais,
eu não teria essas possibilidades que eu tenho de segurar, de escrever, de fazer gestos, etc. Mas eles têm que ser unidos. Se forem desunidos, ou um brigando com o outro, eu não consigo fazer nada. Assim é a sociedade. Somos diferentes. Graças a Deus que somos diferentes. Mas devemos aprender que o amor, ele vai muito mais além do que as nossas diferenças. E podemos, nas nossas diferenças, construir aquilo que nós desejamos de coração. Um Brasil que seja o Brasil dos sonhos, não um Brasil de pesadelos. Um Brasil em que as crianças possam nascer com dignidade. Um Brasil em que as crianças possam crescer brincando, vivendo a vida de infância. Em um Brasil em que os jovens possam sonhar, tenham seus sonhos. Aliás, Joel, naquela profecia, ele fala dos sonhos, não só dos jovens, mas dos velhos também, dos idosos. Um Brasil em que as crianças tenham escola, tenham saúde, tenham diversões, tenham praças para jogarem seu futebol, seu basquetebol, seu voleibol. Um Brasil diferente, em que as famílias possam viver sem estresse, pensando no futuro, em que o pai e a mãe tenham de correr o dia inteiro e deixem seus filhos muitas vezes em creches ou na rua, como acontece. Um Brasil de sonhos, um Brasil de sonhos, um Brasil em que nós tenhamos saúde, em que nós possamos andar na rua de dia ou de noite, certos de que nada vai nos acontecer. Sonho. O Luther King, ele tem aquele discurso muito bonito. Eu sonhei. Nós precisamos sonhar. Precisamos sonhar sonhos que vamos colocar em prática. Se não conseguirmos colocar nossa vida, mas são focos para onde nós caminhamos e dos quais nos aproximamos cada vez mais. Sonhar com um Brasil diferente. Um Brasil em que haja paz, em que haja solidariedade, um Brasil de sonhos. Que Deus ajude a que isso aconteça. E muito obrigado a vocês, os vereadores, Carijó, toda a turma aí, muito obrigado mesmo por essa homenagem. Senhoras e senhores, nesse momento, peço que todos em pé aguardem a execução do hino da cidade de Manaus, por favor.
Senhoras e senhores, queria agradecer a todos que vieram no dia de hoje aqui, as irmãs, os irmãos, os padres, as autoridades que aqui se encontram, em especial o nosso agraciado Dom Luiz, agora cidadão de Manaus também, ao Tenente Carlos Eduardo, representante do Comando Militar da Amazônia, ao Tenente Coronel Francisco Maria de Castro, representante do 7º Comar, ao excelentíssimo senhor desembargador Paulo Feitosa, representando aqui o Poder Judiciário, ao próprio Dom Mário Antônio, bispo auxiliar, quem cabe também a co-coordenação, também o senhor Guilherme Aloysio, o meu amigo Guilherme Aloysio, diretor-presidente do Jornal do Comércio, ao senhor Felipe Dal Júnior, companheiro de longas datas, desde o Colégio Militar, ao senhor Cláudio, ao meu companheiro Cláudio, companheiro que sempre está aqui, em especial ao vereador Zé Ricardo e vereador Amauri, proponente dessa justa homenagem a todos os vereadores que aqui participaram, vereador Wilker, vereador Homero, vereador Roberto Sabino, vereador Luizinho, entre outros vereadores que aqui estiveram, vereador Elias Emanuel, entre todos os vereadores que aqui estiveram e deram sua contribuição. Eu queria agradecer nesse dia de hoje, que é a última solenidade do ano. Nós ainda teremos sessão até o dia 22, mas essa é a última solenidade, a última que irei presidir nesta Câmara Municipal, na condição de presidente. Queria agradecer a todos os meus pares, agradecer a todos os senhores que aqui vieram, aos servidores, funcionários, e mais uma vez agradecer, acima de tudo, a Deus, por me dar serenidade, por me dar sabedoria, sapiência e muita tranquilidade para que no dia de hoje eu pudesse fazer essa homenagem a essa pessoa que dispensa todos os comentários, que aqui tudo nós já dissemos, e o que nós falássemos ainda seria pequeno a expressão da humanidade e da pessoa que ele é. Muito obrigado, Dom Luiz, pela sua presença, que nos acolhe nesse final de ano, e que a sua presença aqui ilumine a nossa reflexão para o Natal e para o Ano Novo, não somente para que a gente seja benemerente com as pessoas que precisam para diminuir a fome, diminuir a desigualdade, mas, acima de tudo, para saber do nosso dever como agentes políticos, agentes transformadores da sua sociedade e da nossa responsabilidade com as pessoas que muito precisam de nós, que são milhares e milhares de pessoas que vivem nas periferias, milhares e milhares de pessoas que não têm ainda acesso à universidade, milhares e milhares de pessoas que precisam, na verdade, de serem parte integrante e participe da sociedade. Muito obrigado a todos, agradeço finalmente, mais uma vez, a Deus pelo bom ofício e a paz no dia de hoje. Muito obrigado, nossa sessão está encerrada e eu convido a todos a nosso pequeno coquetel na pérgola ao lado. Muito obrigado, um bom dia.